Ao longo dos últimos anos, as carteiras móveis ganharam grande força no país, tornando-se ferramentas essenciais para milhões de moçambicanos. Mas, enquanto essa revolução digital ocorre, como é que os bancos estão a reposicionar-se? Este é o tema de hoje. Estarão em concorrência direta com estas soluções ou a trabalhar lado a lado para expandir o acesso e a inovação? Antes de mais, se estiveres a acompanhar-nos pelo YouTube, não esqueças de subscrever ao canal do M-Pesa e ativar o sino de notificações para acompanhares os próximos vídeos. E também, se és um ouvinte que está sempre a andar a caminhar ou ocupado com outras tarefas, ainda podes ouvir o nosso podcast a partir do MyMuse. Baixa esta aplicação a partir da Apple Store ou da Play Store e assim vais conseguir acompanhar o podcast FinTalks onde quer que estejas. Como sempre, não posso deixar de mencionar, tenho de fazer um grande agradecimento a este cenário novo. Se estiverem aqui a ver, agora temos aqui mais nomes e aqui são os nomes dos nossos parceiros. Tenho que agradecer aqui à Fundação Vodacom, ao M-Pesa África, a GIZ, a GSMA, a FSD Moçambique, a Fintech MZ, por estarem connosco a acompanhar-nos nesta jornada, pois sem eles nada disto seria possível. Voltando então agora ao nosso tema, eu vou apresentar-vos aqui o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é um dos nomes incontornáveis quando se fala em transformação digital e inovação no setor financeiro moçambicano. O nosso convidado é formado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa. Já ia dizer o nome, mas fica para o fim. Construiu uma carreira marcada pela combinação entre tecnologia, estratégia e inclusão financeira. Depois de liderar uma empresa no setor das TICs e colaborar no arranque do ICISTAF, juntou-se ao BCI, onde assumiu diferentes cargos de liderança ao longo dos anos, desde os sistemas de informação ao marketing, passando pelos canais eletrónicos. A sua experiência internacional inclui também uma passagem pelo Banco Nacional Ultramarino em Macau e atualmente integra a Comissão Executiva do BCI. É membro do Conselho de Administração da CIMO, representa o banco no Comitê Nacional de Bancos e faz parte do Conselho de Negócios da Visa para a região C6. Espero que esteja a mencionar bem. Com uma formação complementar em mercados financeiros, Bitcoin, inteligência artificial e ciência de dados, é um defensor de uma banca moderna, inteligente e mais próxima das pessoas. E fora do mundo corporativo, é casado, pai de 2 adolescentes e encontra no mar e na música o seu equilíbrio pessoal. Convosco para mais um episódio do FinTalks Podcast, Rogério Lame. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Natércia. É um prazer estar aqui convosco, é um prazer estar aqui com os vossos ouvintes e com os vossos seguidores do vosso canal do YouTube. Boa. Então, Rogério, vamos ter aqui uma conversa interessante hoje. Acredito que vamos até falar muito, na verdade. Então, preparem-se. Espero que sim. E antes de mais, quero começar por agradecer ao grupo Vodafone M-Pesa por estar aqui, por me ter convidado para participar nesta iniciativa, elogiar, obviamente, a iniciativa do M-Pesa FinTalks. Acho que permite também, para quem segue, ter uma visão abrangente do que é o tema relacionado com a inclusão financeira. Acho que vocês têm conseguido trazer um conjunto de temas e convidados que têm vindo a enriquecer a discussão sobre o tema, sempre em prol do desenvolvimento de Moçambique, e do qual, para mim, é um privilégio estar aqui e poder participar e ouvir a sua apresentação. Sinto-me ainda mais honrado pela forma como me apresentam. Ai, que bom. Na verdade, o Rogério é o Rogério, então nada mais fixe do que apenas tornar aqui visível para os nossos convidados, que de certeza alguns, porque eu quero crer que muitos dos nossos ouvintes aqui também conheçam o Rogério, mas ter aqui um bocadinho mais deste background dá uma noção
do papel do Rogério neste ecossistema, que na verdade nota-se aqui que é muito relevante e na verdade com um passado que remete a muita experiência neste setor, não é, Rogério? Sim, felizmente tive o privilégio de participar em processos que têm, e participar e acompanhar os processos de evolução da transformação digital em Moçambique, muito especificamente do sistema financeiro, inclusive a implementação das carteiras móveis em Moçambique. E obviamente, estando no ponto em que estou e ver, vamos dizer assim, pessoas jovens muito dinâmicas como a Ana Tércia também a dar este push e esta introdução de mentes mais jovens, frescas, é também para nós um sentido de realização ao vermos esta continuidade num sentido de compromisso sempre com o consumidor final. Pois. E para mim é obviamente um reforço prestigiante estar aqui a falar convosco. Oh, fantástico. Então, vamos começar aqui o nosso tema por falar deste processo de evolução ou de revolução, mas numa perspectiva do passado. Na verdade, nós temos sempre de começar de algum lado para perceber onde é que estamos, não é? Então, neste momento, vamos começar do passado. Então, para percebermos aqui como é que é esta revolução que estamos a viver, é importante realmente olharmos para o nosso passado, para trás, de onde é que viemos. E antes de termos as carteiras móveis e pagamentos digitais na mão, o sistema era diferente. Os bancos tinham um papel central. Sendo assim, vamos recuar um pouco para perceber como é que era a vida antes das carteiras móveis. E agora vamos conseguir compreender a partir daí como é que está o cenário atual, não é? Não falei aqui no sentido de ser da idade das pedras, não é isso? Mas pronto, claro que não. Tudo isto é um processo que foi evoluindo e naturalmente é muito recente ainda. Então, vamos conversar aqui com o Rogério sobre como era este momento. Então, Rogério, antes das carteiras móveis, como é que era o sistema de pagamentos em Moçambique e qual é que era realmente o papel da banca tradicional no nosso país? Olha, eu começo por dizer que gostei imenso da pergunta e é uma excelente questão e acho que é bem colocado o facto de olharmos um bocadinho para a história, porque olhando um bocadinho do que aconteceu, a gente ajuda-nos a perceber onde estamos e também ajuda-nos a refletir que caminhos é que queremos traçar para o futuro. Para o futuro, pois. Como é que era o sistema de pagamentos antes da chegada das carteiras móveis? Eu tenho que dizer que, obviamente, olhando para o sistema financeiro e a banca, que é dita tradicional, e o que eu vou fazer, entre aspas, estou a fazer o gesto para quem nos vê, mas mencionar para quem nos ouve, entre aspas, porque o tema tradicional não é tão bem aplicado, porque a banca, no conceito da sua modernização e da sua intervenção digital, é tudo menos tradicional, porque ela vem se adaptando. Então, como é que era antes de... as carteiras móveis começam a surgir a partir de 2011, 2013 e depois mais tarde surgem as outras carteiras móveis. Mas antes disso, já em 2005, talvez um marco relevante que é importante situarmos o estágio em que nós estávamos. Se olharmos a uma fotografia, olhar um bocadinho, em 2005, onde é que nós estávamos? O país já tinha ATMs, okay, que tinham sido introduzidos no final da década de 90. O país já tinha cartões bancários, tinham sido introduzidos no início dos anos 2000. O país já tinha POS. E 2005, em que esta introdução de sistemas já tinha alguma consolidação. Pouca penetração, verdade, uma vez que a banca era muito concentrada nas zonas urbanas. Maputo sempre
privilegiado por ser a capital, e as capitais provinciais, Nampula e a Beira também, com uma certa expressão. E nesta altura começa-se a introduzir alguns sistemas inovadores no sistema. Talvez nem toda a gente se estará lembrado que os telemóveis começam a surgir no final da década de 90, mas em 2005 a expressão do número de telemóveis em Moçambique ainda era pequena, circunscrita a um conjunto de utilizadores, mas já era introduzido no sistema financeiro a possibilidade de fazer consultas de saldos à sua conta bancária através do SMS, que era uma lógica que a banca já percebia que o telemóvel seria um fator diferenciador na forma como a banca se relaciona com os utilizadores. Portanto, não é tão tradicional, porque o telemóvel ainda sendo tão recente, como é que a banca que está habituada, e olhamos muito a banca, a agência bancária, como é que a banca introduz isto? E a introduzir porque começa-se a perceber que este fator será importante. Antes da chegada é introduzido o canal USSD, já no final de quase a entrar para o início dos anos 2010, em que se introduz, 2010 e 2011, introduz o canal USSD para poder, aquele serviço que era feito por SMS, a gente poder fazer sem custos para o utilizador a possibilidade de consultar a sua conta bancária através do canal USSD. Hoje amplamente popularizado, mas já é introduzido pela banca, e para quem se lembra, era o famoso asterisco 124, que já era 24. utilizado, muito conhecido pelo ponto 24, já se utilizava nessa altura e divulgou e ajudou muito a dar novos canais de acesso à banca, já não no conceito de agência fisicamente, mas já a possibilidade de utilizar e acompanhando a progressão da penetração dos telemóveis em Moçambique. E é para aí, no início dos anos 2010, 2011, começam a surgir as primeiras apps bancárias. Para aí 2012 terão surgido as primeiras, 2011, 2012 terão surgido as primeiras apps bancárias, ainda que a penetração dos smartphones fosse muito, muito pequena. Portanto, é aí que chega é o estágio em que a banca está. É verdade que em termos de acesso ao sistema financeiro, os dados indicam que uma muito baixa penetração das contas bancárias na população, algo que era um tema que se procurava resolver, e a banca, no seu processo, aí sim, tradicional, estava num processo de expansão das suas agências muito, muito significativo, com aberturas massivas de agências bancárias no país, impulsionado um bocadinho mais tarde, até com um programa do governo que era um distrito, um banco, com a abertura de balcões nos distritos, privilegiando os distritos e não só privilegiar a abertura nas cidades. Portanto, isto permite dizer que a dita banca tradicional continuava a introduzir inovação, continuava a olhar para e introduzir inovação, e vendo no telemóvel um fator de alto, com um canal altamente alternativo para que as pessoas pudessem se dirigir ao banco na sua mão e não ter que se dirigir fisicamente. Pronto, e depois vem aí a entrada das carteiras móveis, do qual temos ainda mais histórias para contar. E daí vem a questão, diria que é a seguinte mesmo, porque de acordo com esta história, como disse aqui o Rogério, daí surgem as carteiras móveis. Então, como é que a banca viu este surgimento das carteiras móveis e o que acha que motivou? Digo que acha porque diria que no passado ainda era realmente um achismo, mas naturalmente já sabemos hoje quais foram as razões. Mas o que motivou então o surgimento das carteiras móveis, sendo que Moçambique já estava neste processo evolutivo, embora sim ainda tivéssemos alguns déficits, como disse muito bem, tanto de penetração de smartphones ou de celulares, porque ainda nem eram muito sobre smart. Exatamente.
de celulares na altura e também de acesso, não é? Como disse, que ainda estava na altura, ainda estávamos num processo de colocar a banca nos distritos. Então, se calhar a minha pergunta já vem aqui com algumas respostas, mas bom, vou deixar este ponto aqui para si. Como é que a banca viu este movimento? Assim, vamos situar também aqui a nossa audiência. Antes de surgir as carteiras móveis que a gente hoje conhece, que foi o Mcash, o primeiro, o M-Pesa a seguir e o M-Ola mais tarde, a banca já tinha lançado a sua própria carteira móvel. Muita gente conhece hoje como a conta móvel. Ela surge mesmo antes de surgirem em surgir as carteiras como o M-Pesa, o M-Ola e o Mcash. Isto para dizer que assim, a banca já se apercebia que este passo era um passo inevitável. Era um passo inevitável para resolver um tema de difícil resolução. Moçambique é grande, é extenso, a população é dispersa. É verdade que é concentrada nas grandes cidades, mas estatísticas mostram para aí 62% a 65% da população vive em zonas rurais. Portanto, como resolver? Então, a banca já tinha dado esse passo e já tinha criado a sua própria carteira móvel. O surgimento das carteiras móveis, como o M-Pesa, pareceu-nos um processo natural e complementar. Então, que uma história que partilho convosco é que eu participei no processo de convencer as carteiras móveis. Na altura, a primeira conversa até foi com o próprio Mcash, depois mais tarde com a M-Pesa. Quando começamos a perceber que esta iniciativa ia surgir, eu tive o privilégio de visitar outras regiões em ver que já tinham lançado esta iniciativa. Eu tive o privilégio de visitar e dizer, pá, isto em Moçambique vai trazer impacto. E já se sabia que havia aqui alguns movimentos das operadoras, e sendo um processo natural, tive o privilégio de conduzir um conjunto de conversas com estas entidades, inclusive com o próprio M-Pesa, onde literalmente batia a porta e dizia, olha, falar com as pessoas que estavam com o projeto nas mãos e dizer, olha, não façam isto sozinhos, façam isto com a banca. A reação até foi caricata, porque no princípio foi dizer, pá, a ideia destas entidades, daquilo que me recordo da altura, é dizer, não, a gente primeiro vai fazer, depois vamos ver como é que vai relacionar-se com a banca. Obviamente, um pressuposto de base existe, é o dinheiro eletrónico que existe nas carteiras de cada uma das pessoas, de cada um dos utilizadores, existe na banca. Aquele depósito, aquele metical que tenho no M-Pesa, aqueles 100 meticais que tenho no M-Pesa e que eu consulto o saldo, ele existe numa conta num banco, ok? Portanto, obviamente, isso é por lei, e obviamente que a banca viu isto uma oportunidade de cooperar e de captar estes depósitos, sendo que o papel das carteiras móveis seria obviamente, aumentar a capilaridade que a banca, aí sim, tradicional, aquela agência, não tem capacidade. A penetração de agentes bancários, e no caso na instituição que eu represento, o BCI, tínhamos feito uma iniciativa com os agentes bancários, mas não estávamos com a capacidade de o implementar. O sistema financeiro é altamente regulamentado. Na altura, embora a regulamentação não fosse tão restrita no momento em que nós lançamos, ainda assim era uma dificuldade para a banca operar. As carteiras móveis vieram exatamente a resolver. Então, como é que a banca viu? Está aqui uma oportunidade fantástica de complementar aquele último troço que a banca não consegue alcançar, com o seu mecanismo tradicional alcançar. Então, vimos resposta direta, alta oportunidade. Ok, então na verdade não foi um desafio. Okay. Foi desafio sim, olhando para as questões regulamentares, mas foi mais uma oportunidade de crescimento que outra coisa. Foi um desafio, não deixo de dizer que foi um desafio. Primeiro, temos um desafio do tema como é que estabelecemos um modelo de negócio que seja vantajoso para as partes, mas ao mesmo tempo consiga servir o consumidor sem ser
sendo financeiramente também atrativo. Isso é um desafio. Como encontrar este modelo? O desafio da regulamentação. A regulamentação também iria evoluir. Estava num estágio, mas era expectável que fosse atingir outro estágio. Nem todos os bancos, também reconheço que nem todos os bancos olharam como cooperação. Alguns disseram, isto é um desafio, isto é um concorrente, vai-nos tirar clientes. Pois. Houve também esta visão, mas no final viu-se mesmo como uma oportunidade de cooperação. Mais desafios que vimos isto vai começar a atingir o nível também, estes serviços vão começar a atingir o nível de população distante do sistema urbano, dos sistemas educacionais formais ou instituídos, do sistema financeiro formal. Como educar o utilizador, acima de tudo, para o proteger também dos riscos associados à utilização desses sistemas. Portanto, é um desafio. Obviamente que para cada desafio, isto só foi possível porque não olhamos para um desafio e dizemos, não vamos fazer. Não, olhamos para o desafio, como é que o vamos resolver e como é que vamos cooperar para resolver. Eu acho que podemos todos nos orgulhar hoje, pelos números que mostram, dizer, endereçamos bem os desafios. Ainda há mais desafios hoje no estágio em que estamos a falar. Pois. Mas na altura, hoje os dados mostram que a penetração, os últimos dados do Banco de Moçambique, mostram, e deixa-me recorrer aqui a uma cábula que acho que procura sustentar, é que do ponto de vista de contas bancárias, vemos que os números estão algo estáticos. 9 números de contas bancárias no sistema financeiro bancário tem estado estático nos últimos anos, nos últimos 5 anos tem estado estático. Neste caso não tem havido muito crescimento. Não tem havido muito crescimento. Mas quando olhamos para as IMEs, o crescimento aponta para, se em 2020 andávamos para 60 utilizadores por cada 100 adultos, hoje os últimos dados apontam para 109 utilizadores por cada 100 adultos, significando que há pessoas que têm mais que uma conta de IME. Antes mesmo de avançarmos, vamos desmistificar aqui o significado deste termo, IME. Sim. O que significa? IME, Instituição de Moeda Eletrónica, muito circunscrita a 2 grandes operadores, que é ao M-Pesa e ao Emola, e obviamente também com a participação do M-Cash. Instituição de Moeda Eletrónica, mas é uma instituição financeira, ou seja, é regulada pelo Banco de Moçambique e está no âmbito da regulamentação do Banco de Moçambique, com um regulamento próprio, mas do qual tem um funcionamento que, das questões essenciais, é que todo o dinheiro que existe na moeda eletrónica, na instituição de moeda eletrónica, ela existe no sistema financeiro. Okay? Pois. E é, na verdade, este ponto que, aliado ao que já mencionou, que faz com que, na verdade, as carteiras móveis e os bancos não tenham como trabalhar de forma isolada, não é? Se existe uma carteira móvel, existe um banco que está a alicerçar esta carteira móvel. Interessante. Agora que falamos aqui dos números, sendo que a banca, no caso, teve aqui uma estabilidade, para não usar o termo estático, porque eu sei que, na verdade, tem havido evolução, é reduzida ou não, pode não ser muito significativa em relação ao que tem acontecido às carteiras móveis, mas coloca aqui um desafio à própria banca, neste caso a mudança de estratégias, a mudança de paradigmas em algum momento. Então, como tem sentido esta mudança para os próprios bancos? Como é que os bancos têm reagido? Têm realmente abraçado a causa neste momento? E quando falo dos desafios, estou a mencionar o desafio da própria banca, os desafios que a banca está a enfrentar com as carteiras móveis. A banca está a reagir ou realmente está a reinventar-se neste processo? É uma excelente questão. E aqui falamos de um sistema financeiro bastante disperso, com caracterizações diferentes. Não há uma resposta que encaixe em todos, que responda por todos. Mas, na generalidade, vamos dizer assim,
A banca tem estado a reagir, alguns acomodados, outros com alguma proatividade, outros a absorver aquilo que tem vindo a acontecer. E há aqui duas vertentes que eu queria distinguir. Uma é aquilo que são as iniciativas que as próprias instituições de moeda eletrónica estão a fazer, têm o seu negócio, tem o seu modelo de negócio, tem a sua estratégia e está a desenvolver. E há outro papel do regulador. E aqui é um papel fundamental que eu queria mencionar. É que a partir de 2023, em junho de 2023, o sistema financeiro ficou todo ele interligado através da plataforma da Simurrede. Pois. O que significa que os bancos que eu dizia que olhavam isto de forma passiva e os bancos que olhavam isto de uma forma muito mais proativa, todos eles ficaram nivelados por igual. E as operadoras que olhavam de uma forma estática ou outras que fossem mais agressivas também ficaram niveladas, porque colocou-se aqui o consumidor no centro do processo. Pois. Isto para mim esta é que é a grande disrupção. Porquê? Com a interoperabilidade que aconteceu, já havia no sistema bancário, que é transferir de um banco para outro, já existia. Sempre foi, faz parte do processo. Mas transferir de um banco para uma carteira, só os bancos que tinham acordos bilaterais, eu não mencionei isto anteriormente, mas julgo ser relevante, que havia bancos, desculpa aqui esta pausa, que havia bancos que estavam a fazer acordos bilaterais antes de 2023, e os acordos bilaterais significavam que entre aquele banco e aquela carteira móvel era possível transferir, mas os bancos que não tivessem assinado o acordo bilateral, o cliente naquele banco não conseguia transferir. Pois. Olha, este processo veio resolver tudo isso de uma vez por todas. E o que significou? O consumidor escolhe com quem quer trabalhar, para quem quer transferir e onde quer transferir e a que horas quer transferir. Porquê é que eu digo que coloca o consumidor no centro de tudo? Porque dá a opção de escolha ao consumidor. Enquanto, vamos dizer assim, há uns tempos atrás, o consumidor, para fazer transferência entre Banco A e EMEA, tinha que saber se havia acordo bilateral entre aquela, circunscrevendo as opções. Isso deixou de acontecer. Este momento, para mim, é o grande momento de necessidade da banca, e tem vindo a haver esta reação e esta adaptação, e a adaptação acontece de várias formas. A primeira delas é, obviamente, quais são as transações que estão a ser transferidas da banca para as IMEs, e sabemos, muito comum é aquilo que se comprava uma recarga da Vodacom. Se eu quisesse carregar uma recarga da Vodacom, antes ou iam a gente na rua, ou tinha um cartão bancário que comprava no ATM, ou comprava pelo serviço disponível nos bancos, nas plataformas dos bancos. Okay? Isso acabou por vir a acontecer, que agora as pessoas usam a sua própria plataforma para comprar e podem comprar onde quiserem a qualquer hora. Isso veio obrigar esta adaptação. Outra das adaptações é que a banca também está a procurar introduzir serviços diferenciadores nas suas próprias plataformas, na forma de procurar beneficiar o consumidor. Estas transações que são transferidas para as IMEs e que criam esta comodidade toda, a banca tem-se vindo a obrigar a dizer assim, que transações mais eu posso dar, que serviço adicional posso dar ao consumidor. Volto a dizer que quem é que beneficia disto? É o consumidor. O consumidor está no centro de tudo. É um desafio muito relevante, até porque no caso da banca a regulamentação também tem vindo a evoluir. Tem vindo a evoluir de uma forma significativa, e esta adaptação obriga que a inovação esteja sempre acompanhada do processo regulamentário. E
não é fácil, não é fácil fazer inovação com regulamentação. Muitas das vezes a inovação está sempre à Está frente sempre à da frente. regulamentação. E este é o desafio que a banca se coloca continuamente. Fantástico. Na verdade, então, aqui colocando o consumidor no centro de tudo, nós colocamos ou melhor, não colocamos. A banca se coloca numa posição de realmente ter que se reinventar maioritariamente para conseguir ter o consumidor a consumir na sua própria plataforma e não só a migrar, neste caso, para a plataforma que lhe for mais conveniente. Ou seja, trazer a conveniência dentro da sua própria plataforma para que este consumidor possa se manter ali por mais tempo, vou dizer assim. Então, agora vamos falar um bocadinho, ainda nesta senda das parcerias e provavelmente, entre aspas, da rivalidade que possa ocorrer, porque se estamos aqui a falar da adição de serviços no banco, significa que efetivamente estamos a competir todos pelo mesmo mercado. Podem ser nichos diferentes, naturalmente, porque a banca de fato permite a um certo tipo de utilizadores acesso a alguns serviços, assim como as carteiras móveis também a outro tipo de utilizadores, perdão. Então, este tempo todo passou, este cenário evoluiu, temos então esta tensão entre estes dois modelos, mas acredito que ao mesmo tempo estamos a falar de um ecossistema colaborativo. Então, realmente existe esta rivalidade? Já falamos aqui muito de cooperação, mas eu quero olhar um bocadinho mais por esta perspectiva, porque, bom, estamos todos a competir também pelo mesmo mercado, não é? Então, gostava de perceber de si, Rogério, como é que vê este outro lado da moeda? Além da colaboração, existe esta competição? Sente que realmente este é um ecossistema competitivo neste sentido? Sim, de certa maneira, essa competição existe, mas eu, eu, eu continuo a não ver a coisa dessa maneira. Eu vou-lhe explicar porquê. Quando lhe falei há bocado dos números, em 2020, cerca de 62 adultos por cada 62 pessoas por cada 100 adultos tinham uma conta de IME, e as contas bancárias andavam em números, nessa altura, que ia recorrer a minha cábula, andava à volta dos 16,9. Isso, desculpa, para ser preciso, andava nos 31. Ok. Okay? 31 cidadãos em cada 100 adultos tinham uma conta bancária contra os 62. E o que é que aconteceu? Ficou relativamente estável o número de cidadãos que têm conta bancária, mas os que se estendeu para os IMEs subiu significativamente aos referidos 109%. O que é que aconteceu? Foi-se buscar o mercado, maioritariamente foi-se buscar um mercado que não estava no setor financeiro. Portanto, isso não é necessariamente uma competição, porque a banca, para chegar a estes números, exigir-se um esforço significativo. E aí eu reforço a ideia da complementaridade. Estes cidadãos possivelmente continuariam fora do sistema, e a evolução seria marginal, continuam fora do sistema se não fossem as carteiras móveis. Então as carteiras móveis o que vieram fazer foi trazer novos utilizadores para o sistema e captou-se estes depósitos. Portanto, isso não é competição, é complementaridade. Os bancos teriam que abrir muito mais agências, que é um esforço financeiro para a banca e para o país enorme, quando com o processo digital com base no telemóvel foi muito mais acelerado. Isto veio demonstrar. Vai haver competição, sim. Porquê? Há transações que estavam na banca e só se faziam através da banca, que agora passaram a ser feitas maioritariamente pelas IMEs. A banca tem que fazer melhor para conseguir captar. Quem beneficia? O consumidor. Esta competição vai existir, sim, naquilo que é na transacionalidade, onde eu julgo que é fundamental distinguir aqui o papel de cada um. Onde eu julgo que a competição não vai haver e não pode haver é na concessão de crédito. E como nós sabemos, o acesso ao crédito em Moçambique
principalmente o microcrédito, é formal, ainda é muito baixo. E aqui só a banca sabe fazer crédito. As IMEs podem ajudar a fazer e continuar a fazer o seu papel, que é estender o acesso, que é aquilo que tem vindo a fazer. Mas fazer crédito e fazer crédito bem, seguro, crédito responsável, a banca é quem melhor está preparada, porque a banca faz isto literalmente há centenas de anos. E no caso de Moçambique, a banca já faz aqui há dezenas e dezenas de anos, e a tecnologia aqui pode ajudar a facilitar o acesso, mas os processos de análise, de concessão e de atribuição de crédito são processos que a banca está muito melhor preparada e tem know-how para fazer isto. Ou seja, no espaço do crédito eu não julgo não haver competição e vejo continuar a haver a complementaridade. E o que é que eu quero dizer com complementaridade? As IMEs estabelecem um canal e a banca faz o crédito. Não consegue chegar àquele cidadão pela forma tradicional. Pois, por acaso eu até ia para essa questão mesmo, porque atualmente as IMEs efetivamente estão a entrar para esse ramo do crédito, dos CETICs, permitir que as pessoas possam ter valores adiantados para poderem fazer os seus mais variados, ou responder às mais variadas necessidades e efetivamente pagarem depois. Então isso é o crédito, não é? Então, quando o Rogério mencionava aqui que poderia não haver competição nessa área, realmente já ia me questionar como, se as IMEs efetivamente estão aí por essa área também, não é? Tem abrangido cada vez mais e tem naturalmente olhado não só para isso, mas também tem outras áreas que se calhar em algum momento também tem a ver com a banca, que é a área de seguros. Quer dizer, as IMEs estão a entrar em diferentes setores, estão a entrar em diferentes áreas que provavelmente, como disse muito bem aqui o Rogério, não se trata de competição, vai sempre haver complementaridade, porque uma sempre vai depender da outra para tornar este acesso possível, não é? Interessante. Continuando então aqui na nossa conversa, vamos então falar aqui da transformação que está a acontecer nos próprios bancos, porque já falamos de desafios, já falamos na verdade já desmistificamos que não existe aqui necessariamente uma rivalidade, mas sim complementaridade, até naquelas questões em que poderíamos considerar que os bancos e as carteiras móveis estão a trabalhar de forma separada, mas continuando a falar do próprio banco, como é que está a ser esta transformação? Porque eu gostava, na verdade, de ter uma visão sua. Como é que está a ser para o banco este tipo de transformação? Porque não é só uma transformação do modelo de negócio ou só do que fornece para o seu cliente, mas percebo e acredito também que há uma transformação na própria cultura, porque se falamos aqui de tradicional é porque havia alguns princípios muito básicos e muito enraizados nos bancos, mas que agora têm que começar a mudar, ou pelo menos adaptar-se à nova realidade para que o banco não seja considerado tradicional. Uhum. Então, como é que está a ser esta mudança? Como é que está a ser esta evolução? Quais é que são os desafios da própria banca para esta transformação? E acredito que muito mais do que nós que não estamos no banco, não é? O Rogério terá aqui capacidade de explicar-nos por vivenciar. Tem sido um cenário de discussão e de reflexão e de adaptação exigente. E não convenhamos, porque obviamente que a expressão das IMEs é significativa, já são um dos maiores elementos em termos transacionais, são quem mais transações fazem no sistema. O ritmo de crescimento é o maior ritmo que acontece no sistema como um todo, portanto é desafiante e à banca é colocado um desafio
permanente, que é, ao mesmo tempo que nós olhamos para a evolução das IMEs, vemos também, em paralelo, a evolução do sistema de regulação. Uma coisa é preciso haver consciência dos nossos ouvidos, é que a banca, a regulação é inegociável. Portanto, e por vezes somos desafiados a olhar e vermos serviços que são colocados por outros operadores e pelos operadores das IMEs e nós olharmos e dizemos como é que nós, banca, conseguimos competir quando a regulação nos exige certos requisitos ou padrões que nós não conseguimos competir. O que é que tem vindo a acontecer? A própria regulação veio a ajudar. Por exemplo, a banca, para abrir uma conta, precisava de quatro requisitos: um documento de identificação, o NUIT, prova de residência e prova de rendimentos. Sabemos muito bem o quão difícil é em Moçambique ter uma prova de residência, um documento formal, uma declaração de rendimentos, quando uma grande parte da população, os seus rendimentos vêm de trabalho informal. Uma base de inscritos no NUIT na autoridade tributária para a obtenção do NUIT ainda por aumentar tudo isto, ainda que as melhorias de obtenção de documentação são evidentes em Moçambique, ainda havia essa dificuldade. Como é que a banca resolve? A banca não podia resolver isto. A regulamentação veio ajudar com a introdução de um regulamento que é a criação de uma conta básica, em que a redução de requisitos permitiu à banca equiparar-se aos requisitos que as IMEs têm. Ou seja, é expectável que estes utilizadores das IMEs possam também vir a abrir conta no banco. E a banca o que tem que fazer é criar incentivos para estes cuja primeira experiência até provavelmente foi com o M-Pesa. Como é que eu, enquanto BCI, vou conseguir atrair este utilizador para a banca? Significa que a banca vai ter que se adaptar a dizer, olha, eu vou-te conseguir oferecer os mesmos serviços ou mais serviços que tu tens aí, provavelmente até de forma mais barata. Esta é uma forma de competição e de cooperação. O consumidor beneficia-se. O que é que a banca consegue fazer? Aqui consegue fazer produtos nativos da banca, nomeadamente o acesso ao crédito, à poupança remunerada, com muito mais facilidade e melhor conhecimento aqui que as IMEs, porque isto é o negócio nativo da banca. E esta é a adaptação que a banca está a fazer e tem vindo a fazer. Interessante. Olhando então aqui, falamos já de colaboração e falamos muito aqui da regulamentação. Então, gostava até de falar aqui um bocadinho deste tema, em termos de... Gostava de ter uma visão sua, na verdade, sobre a colaboração, os desafios da colaboração. Vejo que, pelo discurso que esteve aqui a fazer-nos, ou pelos insights que trouxe, tem havido muita colaboração para que os bancos, ou para que a banca, e olha, aqui tem uma diferença, tem os bancos, que são as instituições, e tem a banca como um ecossistema, certo. Não é? Mas para que a banca possa efetivamente estar a par e passo com a evolução das IMEs. Então, o que eu gostava, na verdade, de pensar aqui consigo é mais sobre esta colaboração. Como é que podemos ter mais desta colaboração? O que acha que pode acontecer, pensando nos desafios de colaboração, vou colocar desta forma, o que pode-se fazer mais para que estas instituições possam realmente pensar em conjunto, idealizar em conjunto, crescer em conjunto, se pudermos assim dizer, porque para que este ecossistema funcione não se pode trabalhar sozinho. Claro. É assim, esta iniciativa
dos fintalks, estas iniciativas que o M-Pesa tem vindo a lançar, é sem dúvida nenhuma uma forma bastante construtiva de fazer as coisas, ou seja, cria um espaço de discussão e cria um espaço de absorção de experiências dos vários players deste mercado, deste ecossistema onde se ouve. Mas há outros espaços. Eu não posso deixar de mencionar que existe uma Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, é coordenada pelo Banco de Moçambique. E dentro desta entidade existem outros players, nomeadamente o Ministério do Interior, o Ministério da Justiça, outras entidades, o INTIC, o INCM, outras instituições que não são tão tradicionais na discussão, mas elas participam em todo este processo. Eu não mencionei todas, mas há mais instituições e no grupo que discute a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, é um espaço privilegiado onde tudo isto acontece. Eu julgo que este espaço é o espaço privilegiado para ver essas discussões e haver esta introdução. Portanto, nós já demos os passos e temos vindo a dar, nós enquanto país temos vindo a dar os passos para a sua execução. Há outro que é o Comitê Coordenador do Sistema Nacional de Pagamentos, também coordenado pelo Banco de Moçambique e pelo Governador, onde aqui ouvimos as experiências de todas as entidades específicas sobre o Sistema Nacional de Pagamentos. Há contribuições de todas as instituições que têm apresentado a sua visão e apresentam, e ali são tomadas, são alinhadas as estratégias e definidas planos de implementação vertidos, obviamente, no grupo da inclusão financeira. Só com estes passos, eu digo que só aproveitando bem estas plataformas, temos um ganho muito grande. Não queria inventar muito mais, porque senão estamos todos os dias a inventar coisas e executar pouco. Aqui aproveitar isto que aqui temos, executar. Este é o espaço privilegiado de discussão. Fantástico. Tudo bem. Então agora vamos partir aqui para um outro conceito. Já falamos muito sobre a banca e como é que esta evolução está a acontecer. Já começamos, ou melhor, fazendo aqui uma retrospectiva. Já fomos para o passado, antes das carteiras móveis, como é que as bancas funcionavam, como é que a banca funcionava de forma isolada, vou dizer assim, ou sem as carteiras móveis, porque não era isolada. Já olhamos para a perspectiva da evolução deste processo com a criação destas IMEs, com a criação das carteiras móveis, a evolução da própria banca neste processo. Já falamos dos desafios e também dos players que dão visibilidade ao que está a acontecer ou aos espaços, na verdade, onde se podem tomar decisões e evoluir. Então agora vamos olhar para uma outra perspectiva. Tudo isto, e na verdade falando também do próprio FinTalks, tem como foco, ou diria, como um dos pontos principais, a inclusão financeira. Uhum. Já falamos muito de inclusão financeira e nesta altura, com os números que o Rogério esteve aqui a apresentar, estamos a ter cada vez mais pessoas, para dizer de diferentes idades, a fazerem parte deste ecossistema. Mas ainda temos aqui uma camada que naturalmente vai ser a próxima geração, que precisa, sim, de ter a literacia, como já tinha também falado o Rogério, saber como utilizar, mas também precisa de fazer parte deste ecossistema, para perceber, sim, de onde estamos a vir, como é que nós chegamos até onde chegamos e, naturalmente, evoluir com este sistema, ou trazer até inovação e muito mais. Então, a minha pergunta aqui seria mesmo orientada para esta camada, a juventude. Será que nós estamos mesmo a incluir ou digitalizar? Bom, esta é uma pergunta muito direta. Uhum. Então, quero perceber aqui uma visão do Rogério em relação a esta questão. Eu acho que é um processo, uma sequência do outro. Não é possível digitalizar na totalidade, e quando eu digo digitalizar na totalidade é
tornar isto um processo recorrente do dia a dia, de uma plataforma de utilização contínua para toda a atividade diária dos nossos concidadãos, sem antes incluir. Nós temos que os incluir e temos que dar um passo à frente, que depois de incluirmos, começar a criar valor em cima desta plataforma para que os utilizadores efetivamente os utilizem. E aqui, enquanto instituições, nós temos aqui um desafio. Primeiro, nós temos vindo a falar de muitas riquezas que o país tem. Falamos do gás, falamos dos recursos minerais, falamos dos recursos turísticos e da agricultura, mas há uma riqueza que nós, enquanto instituições, a operar no sistema financeiro, já temos uma riqueza muito grande, e são os dados que os nossos consumidores produzem na utilização do sistema. E isto é uma riqueza significativa, onde nos irá permitir perceber comportamentos dos nossos utilizadores e poder daqui aprender e adaptar a nossa oferta. Adaptar a nossa oferta para deixar de ser um mero acesso, para passar a ser um canal de utilização efetivo. E isto temos que olhar para o sistema e olhar. Nós temos contas inativas. Todos nós temos contas inativas. Ou que as pessoas deixam de utilizar. E quando deixam de utilizar estas contas, provavelmente estão a utilizar o cash. Estão a usar dinheiro. Como olhar para este? Porquê é que estão a ser inativas? Ou subutilizadas, que é o utilizador tem possibilidade de usar mais vezes e não está a usar. Vai a um agente, levanta dinheiro para depois pagar em dinheiro. Ou vai a um ATM, levanta o dinheiro no ATM para chegar ali ao lado e pagar com dinheiro. Por que não converter esta transação em uma transação digital? Como entender este comportamento e induzir estes hábitos? Para depois começar a evoluir para o uso regular e produtivo dos serviços. O que é regular? É como é que eu vou começar também, dentro daquelas entradas que eu tenho na minha conta, como eu saber usar e fazer poupanças. E com estas poupanças conseguir ter uma previsibilidade dos meus rendimentos, para com a previsibilidade dos meus rendimentos eu poder ir a uma instituição financeira e pedir crédito, porque eu tenho a previsibilidade dos meus rendimentos para poder pagar as rendas mensais, aquele crédito que eu dei. Portanto, eu diria, digitalizar é este passo. Temos nós, enquanto instituições, mais responsabilidades em poder dar este passo do que o utilizador. O utilizador só quer usar. Agora, ele só vai usar aquilo que lhe traz valor. E nós, com esta informação, temos que assegurar. Temos para além desta riqueza que temos uma responsabilidade enormíssima, que é, com este leque de utilizadores, a burla e a fraude acompanham. E quem quer ganhar dinheiro fácil está um bocadinho à frente para encontrar fragilidades no sistema e principalmente fragilidades no utilizador para tentar tirar valor disto. E nós temos responsabilidade de educar continuamente os nossos utilizadores para dizer: previna-se, perceba que a utilização destes sistemas carece também de alguns cuidados, como o dinheiro. Estes cuidados de utilização do dinheiro já são embutidos em nós. A gente pega no dinheiro e guarda, esconde, mete dentro da roupa. Mas quando temos no telefone o dinheiro, quando temos no cartão, que cuidados é que a gente tem? E não devemos descurar desses cuidados. E nós, enquanto instituições, temos que trabalhar nisso aos vários níveis. Para os utilizadores que já estão lá e para os novos entrantes que queiram entrar, também passar-lhes este conhecimento. Os vários programas de educação financeira que já ocorrem, a necessidade de começar a introduzir ao nível do sistema educacional conceitos de utilização dos sistemas de pagamentos já na tenra idade, já deve ser algo que devemos acomodar, até porque muitos destes utilizadores
camada jovem é predominante pela natureza da pirâmide etária que o país tem. Muitos destes utilizadores até já utilizam outras plataformas, as redes sociais, etc., já usam, e portanto é natural que quando utilizem as plataformas de sistemas financeiros, tenham que ser informados dos cuidados a ter, para não os usarem como como é que posso dizer, que às vezes com a leveza com que se usam as redes sociais. Portanto, é preciso este cuidado. Okay? Trata-se do património das pessoas. Boa. Voltando aqui então, na verdade eu aqui trouxe duas questões orientadas aos jovens. Uma sim que era realmente ligada à digitalização, mas outra que é sobre o papel dos jovens, porque falamos aqui primeiro, dei um contexto anteriormente sobre, fizemos aqui uma retrospectiva, diria pouco, sobre como as carteiras móveis evoluíram e todo este processo. Falamos aqui sobre a digitalização ou efetivamente inclusão, mas na verdade quando falamos de jovens nós temos que pensar no futuro, não é? Então, que papel devem ter os jovens neste ecossistema? Falando então de como é que estamos a prepará-los para este ecossistema, para inovar, para produzir mais. Falou aqui da necessidade de dar-lhes as ferramentas, neste caso o conhecimento necessário para terem cuidado com o uso, mas também como é que podemos potencializar os jovens por forma que eles também possam inovar no meio deste processo? Esta pergunta é engraçada porque ela responde-se por si própria, porque vejamos, dizer aos jovens e explicar aos jovens como inovar é uma pergunta que se responde por si próprio. Porquê? Porque o jovem, por sua natureza, é um inovador. O inovador está sempre a pensar em coisas novas, razão pela qual a adoção destas novas tecnologias é maioritariamente pelos jovens. Há um papel que eu vejo para os jovens, porque eles são muito mais digitalmente nativos que os mais velhos. Eles também têm aqui um papel, podem ajudar do ponto de vista de ajudar a educar os mais velhos. E porquê que eu volto a tocar no tema de educação? Toco no tema de educação porque é a grande linha de defesa da confiança do sistema. Para as pessoas permanecerem no sistema e utilizarem o sistema, tem que haver confiança. E para ver novos utilizadores, tem que haver confiança no sistema. Aos vários níveis. Os jovens compreendem com muito mais facilidade como isto funciona que as pessoas mais velhas. Para eles é nativo, já utilizaram outras plataformas. É natural. E esse é o papel dele. Como inovar? Eu lanço sempre o desafio a qualquer jovem. Olhem para o meio onde estão e vejam as dificuldades que as pessoas passam no seu dia-a-dia para fazer o que for. Para apanhar o transporte, ou para fazer um negócio, ou para fazer uma venda, e olhar para os vazios que existem e encontrar soluções para preencher esse vazio. Há soluções que vão funcionar, há soluções que não vão funcionar. Fazem parte do processo de inovação. E o papel dos jovens é não desistir. Se acharem que à primeira tentativa vão conseguir e vão ser milionários, não vale a pena. Tem que ser persistentes. E eles vão inovar e vão falhar. Não é fazer um mal ao loiro, é a realidade. Tem que persistir e aprender com aquilo que não correu bem e continuar. E isto é um processo contínuo, não vai ser um processo de uma bolada que encontrei uma solução e a coisa aconteceu. O M-Pes hoje tem a dimensão que tem, mas não foi de um dia para o outro. Pois. O BCI tem a dimensão que tem, mas não foi de um dia para o outro, foi um processo contínuo.
O BCI também já foi jovem, o M-Pesa também já foi jovem. E ainda são jovens do ponto de vista institucional e estão também neste processo de maturação. Portanto, tudo isto leva o seu tempo. Estamos habituados a ver, às vezes é aquela solução daquele sei lá, o Mark Zuckerberg que conseguiu fazer aquilo, fez o Facebook. Essas situações existem, são esporádicas, são ecossistemas muito, muito específicos. Em Moçambique há de haver, mas há todo um conjunto de soluções que foram sendo construídas que são invisíveis os seus promotores, e todos eles começaram de algum lado e falharam. O papel do jovem é este, é persistir e insistir e colocar em causa, sem dúvida nenhuma, e desafiar instituições como a banca, desafiar instituições como as IMEs, como o caso do M-Pesa e do BCI, e a sugerir melhorias para que possam acomodar as necessidades que nós próprios não estamos a ver. E muitas das vezes a gente procura ouvir o máximo de pessoas possível, mas nem sempre conseguimos ouvir. E há de haver alguém que está aí, que nos está a ouvir neste momento, que tem uma ideia brilhante, que não está a conseguir concretizá-la porque o que nós temos não ajuda. Sejam eles os próprios desafiadores para que nós possamos também acomodar estas necessidades. Fantástico. Já estamos quase a chegar ao final do nosso podcast, então aqui vem sempre uma questão reflexiva e que agora a resposta vem não só do Rogério, que tem esta experiência toda na área da banca, mas do Rogério no seu pessoal, vou dizer assim, como uma... esta questão, na verdade, vem como uma perspectiva futurística. Qual é a sua visão para o futuro que nós temos da banca moçambicana para os próximos 5 a 10 anos? Para ver o futuro. Temos sempre tentar um bocadinho. Vamos sempre dar. Primeiro vamos ver o contexto onde nós estamos inseridos. E o contexto onde nós estamos inseridos é a nível global. Nós vivemos um contexto em que a inovação tecnológica atingiu patamares inimagináveis há alguns anos atrás. Algumas vezes expectáveis, mas na altura era uma mera ilusão. Estamos a olhar para o advento da inteligência artificial, cria condições para que o processo criativo do nosso ecossistema seja cada vez mais rápido e mais exigente. Portanto, a previsão para o futuro é desafiante. Este é o ecossistema, este é o ambiente em que nós vivemos. Mas eu não resistiria a olhar da seguinte maneira. A transacionalidade que a gente hoje faz para fazer uma transferência ou um pagamento vai passar a ser, na minha ótica, a médio prazo, uma mera commodity. Como ter energia, como ter água. É verdade que Moçambique ainda vive com algumas restrições de acesso à energia e à água, mas é expectável com a evolução destas infraestruturas que a banca e os serviços financeiros também sejam uma commodity. Eu quero fazer uma transferência e o serviço tem que estar lá disponível. Portanto, enquanto que há uns anos atrás ter conta bancária era para alguns, ou ter uma possibilidade de fazer uma transação digital era para alguns, hoje é para todos. Já está demonstrado nos números. Então passa a ser uma commodity. Então, a integração completa dos vários players, e aqui a integração sobre o sistema financeiro, a interoperabilidade total está muito bem conseguida em Moçambique, nós temos ela muito bem consolidada. Temos que ter, obviamente, as instituições do Estado também a participar no processo. Ou seja, eu tenho que poder pedir um bilhete de identidade, iniciar um processo de emissão de bilhete de identidade e terminar um processo totalmente digital. E isto leva-nos para um tema que é a possibilidade de já haver uma identidade digital. Nós já temos o nosso footprint, nossa pegada digital, através daquilo que utilizamos nas redes sociais, na utilização dos nossos telemóveis, ela já existe. Mas nós temos que torná-la esta identidade formal
digital. Com ela, o que é que eu prevejo é que, com a identidade digital, este ativo passa a estar disponível para todo o sistema, de maneira que eu atualizo a minha documentação num banco, ela está disponível em todo o sistema. Não tem que estar a atualizar em diferentes instituições. Basta fazê-lo num sítio, deveria estar disponível para os outros. Vejo o espaço do peso da banca digital e da banca ou do processo digital muito maior. Está-se a introduzir a recolha de dados biométricos, quer na subscrição dos telemóveis, quer também em breve para o sistema bancário. A biometria será um fator elementar para a conferência da segurança, portanto muito mais participantes, por muito maior confiança e muito maior rapidez e comodidade nas operações, de maneira que as transações vão passar a ser meramente pelo telemóvel. Isto já vemos em outros espaços do mundo em que as pessoas já não usam carteira, saem só com o seu telemóvel para fazer as transações. Do ponto de vista do papel do espaço, há de haver espaço para as fintechs ocuparem provavelmente naquilo que é microcrédito, microseguro, em cooperação com instituições que providenciam acesso, como o caso do M-Pesa, e instituições nativas de crédito, como o caso do BCI. Mas já há aqui espaço de poder fazer este crédito de forma sustentável, e este espaço vejo que venha a vir a ser explorado até para outros serviços que não sejam de microcrédito. Há espaço em Moçambique para uma super app. Ainda não o vi a ser ocupado. Quem me está a ouvir deve estar a pensar e até se calhar já tem ideia. E o que é que eu chamo de super app? É uma app que agregue tudo. Eu hoje, para fazer um pagamento, tenho que ou fazer uma operação, tenho que andar de plataforma em plataforma. Pois. Em vários sítios, em alguns sítios do mundo já começa a surgir uma super app. O famoso caso do WeChat na China é bastante conhecido. E aqui em Moçambique, eu julgo haver este espaço. Quem o vai fazer, se calhar já nos está a ouvir, até já tem na mão, mas não sei quem é que o vai fazer. Quem será? Quem será? O processo, e volto a insistir, da literacia financeira é um processo contínuo, mas esse é um processo que não vai mudar. Tem que continuar a ser feito. Prevejo que venham a entrar novas tecnologias, já falei que tenham um papel disruptivo na forma como operamos. Falei o tema da inteligência artificial, o machine learning e o deep learning e a ciência de dados à volta disto vai conferir um papel diferenciador às nossas instituições, da forma como fazemos o negócio, como operamos, mas também é provável vir a haver regulamentação sobre o open banking, onde o dono dos seus dados no espaço financeiro é verdadeiramente o consumidor final, e ele vai poder determinar que dados é que possam ser partilháveis entre instituições, podendo ter serviços num banco, usar nos outros, sem necessariamente ter que se deslocar aos dois, ou até um terceiro operador que nem tem nada a ver com a banca, desde que tenha permissão do utilizador para aceder aos seus dados bancários ou nas IMEs, poder vir a prestar serviços a este utilizador. O tema do blockchain, para quem nos esteja a ouvir e seja mais técnico, é um espaço nada utilizado, mas o blockchain permite disponibilizar contratos de forma digital, partilhar a identidade digital no espaço, no ciberespaço, de forma segura, permitindo com que todo o ecossistema seja meramente digital. Por último, gostaria de terminar esta visão para o futuro a dizer que o tema também da segurança, dito, mas insisto, não vai deixar de ser exigente a todos os operadores e todos os participantes.
quem me ouviu falar e a desafiar aos jovens para inovar, tenha consciência que o seu espaço de inovação não é meramente um espaço de fazer um produto bem feito. É um espaço, fazer um produto bem feito, bem desenhado, user-friendly, mas acima de tudo seguro, porque pode-se ganhar utilizadores, mas pode-se perder imediatamente e ter-se responsabilidades até financeiras sobre os utilizadores se a segurança e a forma de educar o utilizador não estiver na gênese da sua criação. Porque quem quer se aproveitar do sistema também me está a ouvir neste momento, podem ter a certeza. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. Uau! Que visão! Mas desculpa, Rogério, é os próximos 10 anos ou mais? Porque acho que a visão do Rogério aqui é um lifetime, na verdade. Porque aqui falou de muitos conceitos. Há muita coisa que vai mudar na Tércia. Já mudou uma coisa que é toda a gente, o acesso aos telemóveis aumentou muito. Pois. Praticamente toda a gente tem acesso ao telemóvel. E na verdade estão a haver mais e mais iniciativas também para levar esta digitalização à mão das pessoas. Mas o telemóvel em si não pode, tem que acrescentar outra coisa, que é o acesso aos dados que estão suportados no telemóvel, também tem que aumentar a penetração a custos comportáveis. Portanto, tem que ser também uma commodity. E depois, dentro dos telemóveis, a penetração dos smartphones é que tem que capitalizar. Nós vemos hoje que a utilização do asterisco 150 ou asterisco 134 é dominante versus aquilo que é a utilização das apps. Mas é preciso converter estes utilizadores que utilizam esta funcionalidade, que muitas das vezes está confinado ao espaço de caracteres disponíveis e o serviço está muito limitado. Aquilo que eu dizia, todo este componente da identidade digital, a biometria, só é possível se os telemóveis forem smart. E quando este salto for dado em Moçambique, a adoção é um salto imediato. Portanto, temos todos de nos preparar. Eu acho que estamos quase a atingir o tipping point, o ponto de inflexão. Estamos quase. Acho que ainda não atingimos na adoção dos smartphones. São caros, que para a maior parte da população são caros. Mas ainda não o atingimos. Mas quando o atingirmos, então temos que estar todos nós, os inovadores, que nos estão a ouvir, as nossas instituições têm que estar preparados para poder servir a grande demanda de necessidades e o grande ecossistema do mundo digital em Moçambique. E, inclusive, todos os serviços do Estado, que eu prevejo uma enorme evolução dos serviços do Estado a muito curto prazo, na utilização na emissão dos bilhetes de identidade, dos documentos de identificação, dos passaportes, do pagamento dos impostos, da recepção dos benefícios sociais. Eu vejo aqui um salto muito grande. E, Tércia, eu fiz aqui uma pequena cábula, porque eu gostava de dar-lhe, se me permites, esta história. Sim, fica à vontade, por favor. Que eu gostaria que as pessoas visualizassem na prática o que é que eu imagino. Eu imagino um empreendedor rural, um jovem empreendedor no Niassa, a obter um microcrédito instantâneo, através de uma plataforma, de uma fintech, ou de um banco, ou de uma IME, para comprar sementes, com avaliação de risco feita por algoritmos que analisam o seu histórico de transações mobile. Não houve interação humana, este empreendedor rural. Uma mãe em Climane, que esteja a receber no telemóvel um programa de proteção social do governo e conseguir usá-lo diretamente para pagar as propinas escolares, comprar água, tudo digitalmente. Um estudante universitário, a poupar pequenos montantes na sua carteira digital, que são automaticamente aplicados em títulos de tesouro ou fundos de investimento simplificados, fazendo entrar no mundo de investimento desde a sua jovem idade. Um comerciante em Nampula, um comerciante no mercado que aceita pagamentos por QR Code, tanto de carteiras móveis como de aplicativos bancários, eliminando a dependência exclusiva do dinheiro físico. Eu procurei tratar de toda aquela visão, se calhar algo empírica, procurar
dizer como é que eu julgo que nós podemos vir a atingir e estamos no caminho de vir a atingir nos próximos curtos anos, em especial fortalecendo a cooperação entre as instituições financeiras e as IMEs, do qual foi o objeto da nossa conversa hoje. Uau! Olha, imaginei-me num outro país. Não, este é Moçambique. Parte destas coisas já sério? acontecem. Este é o nosso Moçambique. Ok, Acredita. fantástico. Acredita. Nem Então, duvides. Olha, na verdade, eu não duvido que é possível, não é? É que já está a acontecer. Exatamente. Já está a acontecer. O futuro é agora. Eu acho que já ouvi esse lema em algum lugar. E ligados, realmente conseguimos alcançar estes sonhos. Então, muito obrigada, Rogério. Muito obrigado. Eu acho que esta conversa foi muito insightful. Vimos na prática até o que pode ser a visão futurística do Rogério Lamb para a inclusão financeira, quer dizer, para o futuro do ecossistema financeiro em Moçambique. E não só, na verdade, esta conversa ultrapassou todos estes streams. E eu acredito e quero crer que se nos esteve a ouvir até aqui, pode aprender muito, pode até entender quais são as oportunidades que existem neste ecossistema e quem sabe ser o próximo Mark Zuckerberg. Ou não, não é? Na verdade, nós queremos saber quem és e qual é que é a tua inovação e o que é que tens para oferecer, porque afinal de contas, todos nós contribuímos para o desenvolvimento de Moçambique e é disto que Moçambique precisa. Então, Rogério, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Deixe-me agradecer este privilégio de estar aqui convosco e aqui com os ouvintes e espero ter contribuído aqui para esta discussão e para esta reflexão. Muito obrigado. Não haja dúvidas. Foi uma conversa muito interessante, muito insightful e acredito que a partir daqui, sim, vamos ter novos caminhos a percorrer e todos rumo ao crescimento e evolução do nosso país. Para si que nos esteve a acompanhar, partilhe este podcast para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação, a estas ideias e abrir a mente para novas possibilidades. Este foi mais um episódio do FinTalks Podcast. Mais uma vez, se estiver a acompanhar-nos no YouTube, este é o momento de deixar um like, porque eu acredito que agora deve ter gostado, não é? Então, este é o momento de deixar um like neste vídeo. Neste caso, se quiser acompanhar-nos por outras plataformas, não se esqueça de baixar a nossa aplicação MyMuse para que, além deste podcast, tenha acesso a muitos mais e esteja sempre à frente de todos os outros ouvintes para que esteja a acompanhar as nossas sessões. Então, para isso, não há mais nada a dizer. Muito obrigada pela vossa presença e até ao próximo FinTalks Podcast. Tchau, tchau.